Fica ligado que esse this dentro do getColor só está referenciando o objeto no qual esse método está sendo invocado porque ele está dentro de uma abreviação de function declaration. E se fosse só uma function declaration, ou seja, uma função tradicional declarada com a palavra-chave function, o this também iria referenciar o objeto. Então você tem que ficar ligado nisso. Se eu declarar esse método getColor como uma arrow function, o objeto para o qual o this aponta vai ser diferente. Se eu comentar a declaração desse método e inserir que getColor recebe uma arrow function que retorna this.color, undefined é retornado. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando um this é declarado em uma arrow function, esse this referencia o this do escopo que envolve a declaração da arrow function. Essa arrow function foi declarada dentro de um objeto. O objeto não tem escopo próprio. Tanto é que fora do objeto eu posso acessar propriedades do objeto. Ele foi feito para isso. O que é diferente de uma função. Se eu declarar um valor dentro de uma função, fora da função eu não tenho acesso a esse valor, a não ser que eu retorne ele. Como objetos não têm escopo próprio, o escopo que envolve a declaração dessa arrow function é o próprio escopo no qual o objeto foi criado, que é o escopo global. O que é escopo global? É esse escopo superior no qual qualquer variável que eu declarar vai ser acessível no restante da aplicação. Se esse objeto fosse declarado dentro de uma função, ele só seria acessível dentro da função, ou seja, ele estaria dentro do escopo local da função. Agora, aqui no escopo global, quem o this do escopo global referencia? Referencia o objeto global. Como esse código JavaScript está sendo executado no browser, o objeto global é o window, então o this do escopo global referencia o window. Tanto é que se aqui no escopo global eu invocar um console.log recebe this, o window é retornado. Como esse this da arrow function referencia o this do escopo que envolve a declaração da arrow function, e como o this do escopo que envolve a declaração da arrow function referencia o window, esse this da arrow function referencia o window. Ou seja, por baixo dos panos, é como se isso tivesse acontecendo. Existe uma propriedade color no window? Não. Como não existe propriedade color no window, essa expressão resultou em undefined, e como essa função está retornando o resultado dessa expressão, essas invocações retornaram undefined. Então, se eu quero que o this dentro desse método referencie o objeto no qual o método foi invocado, eu preciso inserir esse this dentro de uma function declaration ou de uma abreviação de function declaration. Se eu olhar o console agora, os valores das propriedades color dos objetos são exibidos novamente.